Obrigada. Rose, cadê a Rose? Cadê você? Rose. Tô aqui. Ok, feito. Missão dada, missão cumprida. Ok, obrigada, pastor. Bem, amigos, hoje estarei falando aqui com vocês sobre a continuidade da mensagem de ontem. Está virando quarta parte. Daqui a pouco virá uma série, né? Ah, o que que você precisa fazer para você crescer? O que que você precisa fazer para desenvolver a sua vida? Bem, o Espírito Santo, ele está no meio de nós e ele tem por objetivo nos ajudar nessa luta. E por isso a importância é, é- e por isso a importância de você compreender como é que você vai fazer para transformar a sua vida pelo poder de Cristo. Ontem falei a vocês sobre o que devemos saber, como permitir ali, né, com que outras pessoas nos alimentem. E aí falei a vocês que nós precisamos permitir que outras pessoas nos alimentem. Só que precisamos saber como isso vai acontecer. Li a vocês Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 16, falando sobre a importância da igreja na maturidade, a importância de você comungar com os irmãos, a importância de você estar com os irmãos. Sim, estamos gravando aqui. Também falei a vocês sobre a oportunidade de encorajar novos cristãos, irmãos, através da sua própria vida. E também falei a vocês sobre a comunhão cristã vai encorajar as pessoas e trazer a elas oportunidade de serviços. E isso vai fortalecer a todos nós quando você tem essas oportunidades de serviço que somente a igreja dá a você. Exemplifiquei, por exemplo, alguns cantores que hoje não são mais cantores cristãos, porém eles aprenderam na própria igreja a cantar, a se desenvolver, a atuar, a falar com outros. Por quê? Porque há grande benefício para aqueles que comungam e para aqueles que estão na igreja. Por isso a importância de você estar conosco. Bem, fazendo referência a esse episódio de que devemos e o que a gente precisa para nós podermos saber crescer, eu coloquei em meu sermão de que nós precisamos, dentre outras coisas aqui, saber nos alimentar. Coloquei também que há alimentos que não são saudáveis. Também falei a vocês de que cada crente deve desenvolver uma vida devocional. E agora quero falar a vocês sobre permitir que outras pessoas te ajudem no processo. Lembre-se que aquelas pessoas que querem fazer tudo sozinho, elas não chegarão a lugar nenhum. Por quê? Porque o poder maior está no ambiente e não na pessoa. E eu lembro que eu exemplifiquei isso através de uma pequena história do leão. O leão, que é o rei o rei da selva, mesmo ele sendo o mais forte, ele não consegue mudar a selva porque a ambiência sempre é mais forte do que a própria pessoa. Então você precisa criar uma atmosfera que seja propícia para o seu próprio crescimento. E eu coloquei em meu sermão de que a igreja é essa atmosfera que o Senhor deixou para que você seja uma bênção para si e receba a bênção de outras pessoas em sua vida. Daí a importância de você compreender que devemos estar comungando na igreja, porque esse é um ato de maturidade. Um segundo item que estabeleço aqui, de que você precisa aprender a deixar outras pessoas te alimentarem, porque aqueles que querem fazer tudo sozinho não chegarão a lugar algum. Quem está sozinho não tem força, porque a ambiência ela é de suma importância. Então, eu estabeleço com vocês aqui ler livros para edificação na fé. Bem, ler livros fará com que você seja edificado na fé. E aí, então, aqueles que querem crescer, eles precisam aprender a ler mais livros.
a ler livros, porque livro é importante. Nós percebemos que o texto base da mensagem de hoje encontra-se em... Deixa eu ver se eu abro aqui. É esse daqui? Não, esse aqui é outro. Tomara que o menino não tenha mexido aqui. O texto base é Efésios capítulo 4, versículo de 11 ao 16, que diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Bem, eu estabeleço aqui com vocês de que a sabedoria, ela é de suma importância para o seu crescimento. E como saber se não vivendo a vida dos outros? Como é que é viver a vida de outros? Quando eu digo viver a vida dos outros, eu não estou dizendo para você ficar olhando a vida dos outros e você ficar vivendo ali a vida de outras pessoas como uma pessoa que fofoca, uma pessoa que fala mal dos outros, uma pessoa que sempre está vivendo a vida dos outros. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo aquelas pessoas que fizeram livros, por exemplo, e os bons livros, elas dedicaram muitas das vezes uma vida até chegar ao âmago daquilo que elas compreendem, daquilo que vai facilitar. E elas escrevem aquilo em livros. E você, ao ler o livro, você está lendo a vida de outras pessoas e você está pulando várias etapas. Em vez de você ser um irmão que está aprendendo com a sua própria vida e lembrando que você só tem uma vida, você pode viver mais de 1000 vidas, você pode viver mais de 100 vidas quando você lê mais de 100 livros, quando você lê mais de 1000 livros. É essa a ideia, o aprendizado, aonde esses livros vão te levar. Isso fará com que você amadureça. Tem gente que não amadurece porque não tem as ferramentas. E eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu pego um livro que eu tenho aqui. Minha visão. Eu coloquei aqui num papel meu, e eu fiz aqui, por exemplo, o teste dos meus dons. E talvez, eu vou fazer um negócio só sobre isso. Eu vou fazer um teste de dons com todos vocês, para que vocês se conheçam. Eu estou preparando essa mensagem aqui, e ao falar a você sobre você estudar, porque se você não souber, por exemplo, e eu coloquei aqui alguns exemplos de propósito que eu estabeleci. Por exemplo, quando você era criança, você sonhava em ser o quê? Porque essas coisas que eu estou te perguntando vão nortear quem você é e para onde você está indo. Porque se você não souber, à luz do que a profetisa escreveu, mente, caráter, personalidade, se você não souber quem você é, se você não souber aonde você está, você também não sabe para onde você vai e não sabe quem você vai ser. E por isso essas perguntas, e eu vou estabelecer, vou fazer isso num sermão específico com vocês, sobre como você encontrar o seu propósito de vida, como você encontrar a sua meta de vida, como você saber para onde está indo. Porque tem gente que está trabalhando, está voltando para casa, está indo para a igreja, mas como se isso fosse a sua meta de vida e ele realmente não sabe de onde ele veio, aonde ele está e para onde ele vai. Por isso a importância de você saber a sua linguagem e o seu propósito. Quando você era criança, você sonhava em ser o quê? Uma outra pergunta que você tem que fazer a você. Você é apaixonado por algum tipo de livro ou de filme e a sua paixão sobre esses filmes que você assiste ou sobre os livros que você lê, elas falam sobre o quê?
Porque essas respostas, elas estão começando a dizer para você quem você é. E aí você coloca aqui, eu estabeleci algumas perguntas sobre as próprias respostas. Você coloca, por exemplo, o que e por quê. Se não precisasse trabalhar, por exemplo, por uma semana, você gastaria tempo com o quê? Se você não precisasse trabalhar. O que você gastaria tempo? Cadê? Olha, há um livro que está norteando aqui essas perguntas e eu fiz. Esse é um livro de um pastor ah, chamado Tiago Brunet e esse livro tem por título 12 dias para você atualizar a sua vida. E dentre e no meio desse livro, o autor declara que você precisa primeiro saber o seu propósito, para onde você está indo, porque tudo vai ser norteado e a sua própria energia será gasta naquilo que você já sabe para onde está indo, senão você estará gastando sobre a sua energia em diversas coisas. Por exemplo, tem pessoas que não sabem dizer não. Não sei se você é uma dessas pessoas. E ela gasta energia em um monte de coisa. Ela gasta, por exemplo, energia no departamento que ela escolheu fazer, mas não está alinhado com o propósito. Ela gasta energia nas coisas que ela pretendeu fazer, ou mesmo no empreendedorismo que ela quer fazer, mas essas coisas não estão alinhadas com o propósito dela. E ela faz algumas coisas, mas essa pessoa não sente, não faz sentido muito do que ela faz. Por quê? Porque não está alinhado com o seu propósito. Eu falei a vocês, extraindo a história de Nirod, né? Capítulo 11 de Gênesis, de que Nirod era o cara mais pensante e ele esteve na posição que esteve porque o capítulo 10 vem dizendo que é o próprio Deus foi quem ajudou ele a fazer isso. O próprio Deus foi quem levou ele até aquela situação de ter muita honra. E Nirod traiu Deus. E ele construiu ali a Torre de Babel, sendo que ele era uma pessoa que estava muito próxima de Deus, e Deus deu toda a força. E depois eu falei a vocês que Deus teve que vir à Terra para ver o que Nirod estava fazendo, porque o BO era muito grande. Tudo aquilo que Nirod fez, ou tudo aquilo que as pessoas fazem, em termos de crescimento, elas fazem com base no seu crescimento, na sua edificação ou no estudo que proporcionou com que elas tivessem esse crescimento. Por isso, ler livro é uma das coisas que permitem com que outras pessoas te alimentem. E isso faz com que você, querido irmão, seja alguém melhor quando você estuda mais. E eu quero trazer isso à tona. Qual foi a última vez que você leu um livro? Qual foi a última vez que você se aprofundou? Quando eu digo ler um livro, eu não quero que você entenda que é ler livro por obrigação, no sentido de eu estudo em uma faculdade, eu faço um curso, ou o que quer que seja, e eu estou lendo esse livro porque ele é determinante para que eu faça uma prova, para que eu faça qualquer coisa no meu curso. Esses livros técnicos, eles são bons e, de fato, você tem que ler para crescer. Mas eu não estou falando especificamente desse tipo de livro. Eu estou falando a você livros que vão te fazer crescer pelo amor que você tem à leitura. Pastor, brasileiro não lê, né, pastor? Eu não gosto de ler. Então, esmurre sua carne para você fazer o que é certo, para você ler. E sabendo disso, eu também estabeleço aqui um terceiro ponto a vocês sobre deixar outras pessoas alimentarem você, porque isso gera o crescimento em você. Hoje eu estou aqui no Go Six te ajudando nesse processo de crescimento. E ajudar você no processo de crescimento, de fato, é ajudar você a fazer perguntas, porque lembre-se, o mundo ele é movido por perguntas e não por respostas. Se você não precisasse trabalhar por uma semana, você gastaria tempo fazendo o quê? Porque isso mostra qual é a sua motivação de vida. Essa pergunta ali. Se eu pudesse fazer o meu próprio programa televisivo, seria sobre o quê o seu programa televisivo? O que você iria falar nesse programa televisivo sobre sua própria vida?
O que que você gostaria de fazer, se não fosse sobre sua vida, mas se fosse qualquer outra coisa, você faria um programa televisivo sobre o quê? O que que você gosta de fazer? Porque são essas coisas que estarão norteando para onde você vai. Eu vou fazer um gráfico e vou colocar aqui, para que você depois possa seguir isso daí. Outra coisa que também você deve perguntar a si é: algo que você faz que te deixa eufórico e que te deixa animado. Tem alguma coisa que você faz na sua vida que você faz sem ninguém te mandar? Que você fica eufórico, você fica excited, você fica animado? Tem alguma coisa que você faz que te deixa assim? Porque saiba que essas são coisas que te fazem sem ninguém estar empurrando. E você precisa descobrir esse tipo de coisa. E eu vou colocar isso aqui para nós fazermos juntos. Uma outra coisa que você deve perguntar ali sobre o seu propósito, né? Sobre o seu foco, ou a sua linguagem e a sua unidade. Uma outra pergunta: quais são os personagens bíblicos que te são mais favoritos? Quem da Bíblia você fala assim, cara, esse aqui eu gosto. Esse daqui é muito bom. Quem são esses personagens bíblicos que te deixam mais eufórico assim? Que fazem com que você goste dele? Porque é esse tipo de personagem que faz com que você se torne mais semelhante a ele. Então, se você identificar quem são os personagens, você também vai identificar por que você é esse personagem na sua própria vida. Isso só dá para fazer quando você lê, quando você estuda, quando você se aprofunda, porque isso é uma tarefa de crescimento. E eu estou abstraindo o meu próprio crescimento advindo da palavra. Uma outra pergunta que você deve fazer a você é a seguinte: existe algum líder que mais te inspira? Quais são os líderes que te inspiram? Estabeleça pelo menos 3 líderes que inspiram você, que você fala, não, poxa, esse cara é bom, esse cara é muito bacana. Quem são os líderes que mais te inspiram? Bem, são esses nomes que mostram como você é, porque eles se tornam um alvo para ti. Também vou fazer outra pergunta para você. O que você sonha ser no futuro? Num processo de 10 anos, quem você quer ser? O que você quer ser daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos? O que você quer ser? E aí vem sempre uma pergunta que eu faço quando você me dá a resposta. Por que que você quer ser essa pessoa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é que você percebe se você está nadando sem nenhum bote salva-vidas? Quando você não sabe explicar ou responder essas perguntas que eu estou fazendo para ti. Quando você não tem resposta, quando a resposta demora muito, quando você nem nunca pensou sobre isso, é a maior prova de que o seu crescimento está muito baixo e, de fato, você estagnou. Se você não compreender o que estamos falando aqui, você não muda para um próximo patamar. Há um outro livro de um outro autor que diz assim: a ciência do porquê. Tudo começa no porquê. Se você não compreender o porquê que você está fazendo isso, então você corre sérios riscos de fazê-lo sem ter noção alguma, e quando você chegar, não vai fazer sentido algum, se você chegar aonde você quer chegar. Por que se você chegar? Porque você não sabe nem o porquê. Quando você não sabe o porquê, tudo demora muito mais, porque não tem um porquê, pastor. O irmão fica lendo um monte de coisa, o irmão faz um monte de coisa, mas ele não sabe realmente o porquê que ele faz o que faz. Então, esse irmão não chega a lugar algum, porque ele nada para esse lado e ele chega num ponto. Depois ele vem de novo e nada para esse outro lado. E chega no outro ponto, mas ele não sabe o porquê. Aí depois desse ponto, ele vem aqui para frente pro Gol Six e assiste o Gol Six, mas ele não sabe por quê. Aí depois ele vem e volta, vai passar lá 57, mas não sabe por quê. Mas ele vem e faz outra coisa, ele vem e faz não sei o quê. Ele não sabe o porquê. Se você não souber e alinhar, e eu já disse isso para vocês no outro sermão, ó, o espírito tem que estar alinhado com a mente, que tem que estar alinhado com o corpo. Essas coisas, se estiverem assim, todas desorganizadas, você não vai conseguir ter conexão com o céu. Então você precisa alinhar
para você ter conexão com o céu. O que que Deus quer de mim? O Espírito, a vontade do Senhor. O que que Deus quer que eu seja, que eu faça? Se eu quero, se esse fosse o propósito, né, de fazer a vontade de Deus. Esse é o meu propósito. Então, eu preciso compreender o que Deus quer. Agora, eu preciso compreender. E vem a questão da mente. Se minha mente não estiver ligada, conectada com as coisas do alto, com as coisas de Deus, sabendo quem eu realmente sou, compreendendo a mensagem do mente, caráter e personalidade, se eu não entender isso daí, então eu não sei aonde eu estou chegando. E eu pego as coisas do espírito, eu alinho com a minha própria mente e agora eu subjugo o meu corpo para fazer o que o espírito mandou, que a minha mente captou e que o meu corpo foi subjugado a fazer. Então, por exemplo, se eu entendi que o Espírito Santo quer que eu melhore minha saúde, eu estava conversando com uma irmã e a irmã falou para mim, pastor, cuide da sua saúde, pastor. E eu creio piamente que Deus usa essa irmã. E eu tenho que forçar o cuidado com a minha saúde para que eu consiga compreender claramente o que o Senhor quer, para que eu tenha uma longevidade, para que eu continue vivendo à luz do que o Senhor quer. Então, eu com a minha mente captei o que o Senhor está falando para mim e agora eu vou subjugar o meu corpo para fazer o que é reto, o que é justo, o que é amável, o que tem boa fama. É nisso que eu tenho que pensar. O meu corpo, ele é subjugado pelo que minha mente manda e a minha mente é subjugada pelo que o Espírito fala a ela. Não é o contrário. Algumas pessoas, porque não leem, porque não se aprofundam, porque não estudam, porque não crescem, porque esse é o objetivo da leitura, do estudar, e por isso que eu coloquei esse tema aqui, esse título aqui, essas pessoas não crescem e elas não sabem nem que perderam algumas coisas. E há outras pessoas, porque não crescem, também não sabem que não ganharam algumas coisas que deveriam ganhar. Sabe o negócio de você perder um negócio que você nem sabe que tinha? Sabe um negócio que você deixou de ganhar e você nem sabia que podia ganhar aquilo? Isso só acontece com aqueles que são imaturos, com aqueles que não crescem, com aqueles que não querem performar melhor, com aqueles que não querem se melhorar. E por isso muitos desses, porque chegam na idade de 40 anos, 50 anos e por aí em diante, entram em depressão, começam a ficar cheios de problemas, começam a ficar cheios de angústias. Por quê? Porque o seu próprio coração, a sua mente, não sabe para onde vai. E esse irmão fica o tempo todo caminhando para um lado para o outro e não tem um foco claro, não tem uma disciplina clara, ele não entende o que a gente está fazendo aqui. E por isso o tema de hoje, do meu sermão e dessa semana inteira, é o que você precisa fazer para crescer, o que você precisa saber para que você possa crescer. E se você não souber, se você não entender, talvez você continue sendo um irmão estagnado aqui, ou melhor dizendo, o contrário do meu sermão, em vez de ser um irmão maduro, será um irmão infantil, será um irmão que não cresce, será um irmão raso. E por isso muitos às vezes têm fé na altura de uma poça d'água. A profundidade, né, que eu sempre digo, a profundidade de uma poça d'água. Isso será a fé de muitos que aqui estão. Será o estudo e o aprofundamento de muitos que estão conosco. Hoje eu quero que você se aprofunde no Senhor e que você faça algumas perguntas para si, porque lembre-se, o mundo ele é movido por perguntas e não por resposta. Eu irei fazer, num outro momento, uma série sobre só como você conseguir entender o propósito de Deus na sua vida e qual é o seu propósito de vida. Porque eu julgo, e de novo, eu não quero que você venha para cá, para o Goal Six, só para ficar me ouvindo. Eu não quero que você seja um papa sermão. Eu quero que você seja ativo no processo, que você escreva aqui no nosso grupo. Eu quero que você traga novas pessoas para cá. Por quê? Porque isso é um processo de ser ativado. E por isso que eu, quando falo essas mensagens, eu sempre digo a você, e você já deve ter ouvido o meu jargão, eu sou somente a colher do pedreiro para fazer a obra de Deus na sua vida. Eu sou somente o isqueiro, a tocha, a lamparina,
para iluminar a sua vida, para aquecer você, para ligar o fogo do Senhor, o fogo do Espírito na sua vida. Então, eu me coloco nessa posição de ser alguém que está levando adiante a mensagem de bênção que eu recebi, aquilo que o Espírito falou para mim, aquilo que a minha mente captou, e agora eu subjugo o meu corpo para viver aquilo que o Senhor quer para mim, porque isso está alinhado com o meu propósito. E eu faço com que você também seja um irmão que compreenda isso. Daí as perguntas que eu fiz a você. Por exemplo, quais são os líderes que te inspiram? O que você sonha ser no futuro? Por que você sonha o que você está dizendo sonhar? O que é que você está sonhando ser no futuro? Outra pergunta que eu faço: será que você é uma pessoa certa quando os seus amigos precisam de ajuda? Será que você é essa pessoa certa quando algumas pessoas precisam de ajuda? O que você faz quando as pessoas precisam de ajuda? O que que você faz? Você sai de perto delas, você corre, você faz uma série de avaliações. O que que você faz quando as pessoas precisam de ajuda? Não, pastor, eu ajudo, eu estou ali pronto. Eu, né, a irmã dá o sapato, faz não sei o quê, e dá o abraço, não sei o quê. Ok, já que as pessoas que precisam de ajuda, você faz isso e você escreve isso daí, agora uma outra pergunta que eu te faço. Por que você faz isso com essas pessoas que te pedem ajuda? Por que você age desse jeito com essas pessoas que te pedem ajuda? Lembre-se que são essas perguntas que vão te dar um norte de o porquê que você faz o que faz, de o porquê que você é assim. São essas perguntas que eu estou cavando, e nesse meu próximo sermão eu vou cavar em você, eu vou cavar para que você saiba quem você é e pegue o tesouro da bênção que o Senhor tem para ti e traga para cima. Porque não vale de nada você ter um tesouro enterrado no fundo do mar, não vale nada um tesouro ali. Não vale nada você ser uma preciosidade, uma bênção que não se desenvolve. Não vale nada uma semente que não foi plantada, que não foi germinada, que não virou uma árvore, que não deu novos frutos. Porque o único objetivo de uma semente é morrer. Eu já disse isso para vocês em outro sermão. Se você tem uma ideia, a única coisa que essa ideia serve, ela tem que ser morta para ela virar uma ação. E aí, então, quem vai te ajudar nisso? Outras pessoas que estão te alimentando. E por isso eu coloquei nesse tópico do meu sermão que eu estou tentando sair dele aqui. Devemos saber permitir outras pessoas nos alimentarem. Se você não conseguir permitir com que outras pessoas te ajudem no processo, te alimentem, você não vai conseguir ser uma pessoa robusta. Você não vai conseguir ser um irmão abençoado. Por isso eu falei a você sobre a importância da igreja na maturidade. Falei a vocês também sobre a importância na igreja, a participação na igreja, ela é vital para o seu próprio crescimento. Falei a vocês que com os dons que cada um tem, e por isso que eu estou fazendo esse teste de dons aqui em você, com os dons que vocês têm, vocês são chamados a alimentar a si e alimentar outros. Quando eu vou para a igreja, os irmãos que têm dons, eles vão me alimentar, e eu que tenho dons, eu vou alimentar os outros irmãos. Isso se torna um processo de crescimento. Também falei a vocês sobre as oportunidades de serviço cristão, e isso fortalece a fé de qualquer um quando você começa a ter serviços, quando você começa a trabalhar e prestar serviço para as coisas do Senhor. E agora eu falo a vocês sobre ler livros para a edificação da vossa fé. Se você não começar a se alimentar com o que outras pessoas estão te dando de alimento, se você não abrir espaço e permitir que outras pessoas te alimentem, você não vai crescer. E o livro é uma das formas de outras pessoas te alimentarem. Os dons das pessoas é outra forma de outras pessoas te alimentarem. E por isso eu estabeleci com vocês aqui o que é que você faz quando as pessoas precisam de ajuda. Por que você faz o que faz? E o que você faz? Quando você morrer, como é que as pessoas vão descrever você?
Sabe? Eu digo quando você morrer para dar aquela ideia da sua lápide, né? O que vai estar escrito ali, o que as pessoas vão pensar. Mas não precisa você morrer, querido irmão. Como as pessoas estão te vendo hoje? Como as pessoas vão te ver amanhã? Qual é o legado que você está deixando? Será que você está deixando só bens? Será que você é tão pobre, tão pobre, tão pobre que você só tem dinheiro? Você não tem mais nada para contribuir com esse mundo? Você não tem mais nada para contribuir com a sua família? Você não tem mais nada para contribuir com os irmãos da igreja? Bem, quando você morrer, como você vai querer que as pessoas te descrevam? O que as pessoas vão falar de você? Ah, por que as pessoas vão falar o que falam? O que elas vão dizer? Por que as pessoas vão falar isso de você? Porque eu te fiz uma pergunta. Tá, quando eu morrer, como as pessoas vão falar de mim? Tá bom. É isso, isso e isso. Agora, por que as pessoas vão falar isso daí? Aí você vai botar lá no papel. Elas vão falar porque eu sou assim, porque eu ajo desse jeito, porque eu falo dessa forma, porque eu desenvolvo assim. Eu vou fazer esse teste de dons com vocês para que vocês saibam se vocês são apóstolos, se vocês são evangelistas, se vocês são professores, se vocês são ali pessoas que têm outros estilos dentro do dom que o Senhor deixou aqui. É que o tempo não me permite, mas o texto bíblico começa a dizer que existem os dons que Deus deu para a igreja e os dons que tem. E o texto começa dizendo: e ele mesmo deu uns para o quê? Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. E aí, então, dependendo da sua resposta, você vai saber o que você é. Eu vou mandar um link depois a vocês, para que vocês entrem no site e vocês respondam algumas dessas questões. E aí, então, eu posso até fazer depois um feedback com vocês te explicando por que que você é assim, por que que você age desse jeito, por que você tem esse e esse problema. E aí depois a gente pode até conversar no WhatsApp, assim, de forma mais individual. Por que eu estou falando isso? Porque o processo de crescimento tem que ter outra pessoa para te ajudar, porque entenda, se você estiver sozinho, você não consegue mudar o ambiente. E por isso que o texto bíblico fala que Deus deu dons específicos para cada tipo de pessoa na igreja. Você tem que saber quem você é, irmão. Se você é um profeta, se você é um evangelista, se você é um pastor, se você é doutor, doutor no sentido de ser professor. Você tem que saber se você é apóstolo. Se você não se conhecer, vai acontecer o seguinte: eu não sei se já aconteceu, você entrar em briga que nem a sua. Eu não sei se já aconteceu que quando você deveria falar mais firme com seu filho, ou deveria falar de um outro jeito, você fica calado. E quando você deveria ter ficado calado, você vai lá e é um falastrão. Você fala não sei o quê, você fala de um jeito, num lugar, num ambiente que não era para você agir desse jeito. Sabe por que isso acontece? Porque você não sabe quem você é. Quando você começa a entender quem você é, você sabe, nesse tipo de briga, e eu já disse, quem é minhas ovelhas aqui já ouviram. Eu sempre digo, eu escolho as brigas que eu vou comprar. Tem briga que eu não vou comprar porque o lucro dessa briga é muito barato. Ah, é pastor fulano, não sei o que. Não, isso daí vamos resolver de outras formas, tenta conversar, mas essa briga eu não vou comprar. Agora, se é briga para evangelismo, os irmãos já viram quem é minha ovelha. Para evangelismo, eu brigo para fazer com que a igreja pregue o evangelho, vá adiante, essa é uma briga que eu compro. Agora, eu tenho dinheiro, a igreja não tem dinheiro para nada, mas para evangelismo a igreja tem. Por quê? Porque são coisas que eu estabeleço para que a gente cresça como igreja. Daí a importância de você compreender o que Efésios, e imagina, irmãos, eu tenho que sair daqui. Eu estou mais ou menos quase 3 dias só falando sobre esse versículo aqui. E eu não estou saindo dele. Ele deu os dons, e você tem que saber qual é o seu dom, você tem que saber quem você é. E aí, para que eu tenho que saber quem eu sou? Querendo, Deus quer o aperfeiçoamento do quê? Dos santos. O que é o aperfeiçoamento? É o crescimento, irmão, dos santos. Quem é o santo? Você, meu santo. Você já viu falando, ô, minha santa.
Ô, meu santo, você é o santo. Deus está falando isso daqui para ti, para que você tenha o aperfeiçoamento do santo, para que o irmão cresça. Como é que é isso, pastor? Para a obra do ministério. Deus quer que você seja aperfeiçoado e ele te diz ali para você entender quem você é, se você é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, para você se aperfeiçoar no ministério para a edificação do corpo de Cristo. Então, imagine só, já que você sabe que você é um dos membros do corpo de Cristo, quando você faz musculação, quando você mexe o seu corpo, quando você se alimenta bem, o que está acontecendo com o seu corpo? Ele está sendo edificado. E aí, então, você agora fica com um tônus melhor, você fica agora mais bonito, você fica agora mais rígido, mais forte. Por quê? Porque você entendeu que mão serve para pegar, que braço é para puxar, para levantar, que perna é para se levantar, para correr, para andar. Você entendeu que cada coisa tem um lugar no corpo de Cristo. Só que se você for o irmão que fica andando de cabeça para baixo, se você for o irmão que fica rolando pelo chão, você não sabe o que você é. E aí o texto diz o seguinte para a gente: para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu preciso me aperfeiçoar, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para o crescimento da obra de Cristo, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Até que todo mundo chegue ao quê? À unidade da fé. E por isso eu coloquei aqui como mais um livro, lendo livros para edificação da fé. Você precisa se aprofundar nas coisas do Senhor para que haja edificação da vossa fé, para que você se torne alguém melhor. Se você não entender, você não vai passar do raso. Você vai ficar eternamente só me ouvindo e não vai ter transformação, porque a transformação ela vem através do seu crescimento. E todo mundo que é transformado tem que suar. Como é que é isso, pastor? Quer emagrecer? Vai ter que suar. Vai ter que mudar algumas coisas. Você vai ter que tirar algumas coisas para poder colocar outras. Não dá para ficar só enchendo a sua cabeça com um monte de coisa. Talvez algumas coisas você tenha que desaprender e outras coisas você vai ter que aprender. Porque se você só ficar colocando coisas aí em cima, vai ficar aquele bregueço, aquele negócio tudo sujo, aquele negócio tudo cheio. Então você tem que entender quem você é para fazer a faxina da sua alma. Você tem que entender quem você é para fazer a faxina da sua mente e do seu corpo. Eu esvazio para me preencher de coisas novas. Você tem que começar a parar de pensar com os seus pensamentos daquilo que você foi construído na sua vida, para que o Senhor comece a colocar coisas novas na sua cabeça. Senão você não muda. Ah, pastor, eu estou bem como eu estou, pastor. Tá tudo certo para mim. Continue vivendo sua vida, tá tudo muito bem. Não leia, não cresça, não desenvolva, porque você está compreendendo que você está muito bem do jeito que está aí. Agora, se essa palavra é para outras pessoas, e essa é para essas pessoas que querem e que buscam se desenvolver, crescer e ser alguém melhor para si, para os seus e para o reino de Cristo, então você precisa fazer esse teste de dons aqui. Você precisa participar com a gente para que haja crescimento, senão você vai passar o dia inteiro de hoje, vai passar a semana toda, vai passar o mês, vai passar o ano, vai passar 40 anos sem conseguir o que você realmente queria na sua vida. Sem realmente saber por que que eu faço o que faço. Por que eu estou assim? Por que eu choro pelos cantos? Por que eu sofro? Por que eu me alegro? Por que as coisas são assim para mim? Por que não se desenvolveu? Eu não desabrochei, eu não desenrolei. O texto bíblico diz: você deve querer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aí, então, eu coloco mais uma outra coisa aqui. Terceiro ponto. Você precisa estar atento para Deus falar a você através de outras pessoas. Misericórdia, já acabou meu tempo. Deus vai falar contigo através de outras pessoas. Esteja atento. Esteja com sua antena ligada aqui, ó. Você está com a antena captando.
Esteja atento. Deus está falando com você hoje. Eu sou só a colher do pedreiro. Para aqueles que querem crescer, precisam compreender que outras pessoas vão alimentar você. Você tem que aprender com outras pessoas. Você tem que aprender na igreja, por isso a importância de estar na igreja. Você tem que aprender nos livros, por isso a importância de se aperfeiçoar, como o texto bíblico diz. E você precisa estar atento quando Deus falar, porque Deus quer que você cresça. Hoje Deus está falando com você. Lembre-se, só vai dar certo o negócio se você for um irmão ativo, se você trouxer mais pessoas para o Goal Six. Isso é uma forma de ativar. Se você for um irmão, sabe quando eu digo de trazer novas pessoas para o Goal Six? Não é porque eu quero ter mais gente, é porque eu quero mexer com você para que você não fique só ouvindo a mensagem. Se você só ficar ouvindo a mensagem, você não cumpre o que o texto bíblico diz do crescimento. Você não cumpre o que o Senhor quer. Então você tem que trazer novas pessoas para que o ambiente se torne diferente. Como é que eu faço para não fazer algumas coisas? Exemplo, você na escola, por exemplo. Primeira coisa que você tem que falar é o seguinte: ei, pessoal, eu sou crente da Adventista. Pronto, ferrou. Porque agora você vai falar para o seu cérebro que tudo que você for fazer, você vai fazer à luz de quem você declarou ser. Eita, e as piadinhas chulas? Você não vai fazer agora porque você disse que era crente, ainda mais da Adventista, do povo chato que só. Você agora não vai agir de um jeito que você disse que era crente. Você está colocando a regra para você andar. Isso é subjugar a sua própria vontade. Porque enquanto você não diz que é crente, né? Quando você não diz que é da igreja e tudo mais, você vai com a roupa que quer, você come o que quer, você faz o que quer, o irmão vai para balada, não sei o quê. O pessoal nem sabe que você é crente. Mas você deve pregar mesmo estando de boca fechada. A sua vestimenta, a sua performance, as suas ações precisam demonstrar que Cristo está em você. E quando eu digo para ti, para você trazer novas pessoas, é para ativar você em ser alguém que está criando um ambiente para que o negócio comece a prosperar na tua vida. Ah, não, vou ficar na minha. Realmente, tá tudo certo. Continua deitado aí, continua dormindo, cuspindo aí, sem problema. Mas eu quero que você acorde para cuspir. Continue com sua vida aí, sem problema, não vou fazer nada. Por quê? Porque essa já é uma posição sua. A não posição já é uma posição no xadrez. Então você já está se posicionando de que essa mensagem, de que essas coisas não vão tocar no teu coração, não vão te transformar e você não vai o quê? Aqueles que chegarão à unidade, você não vai estar com unidade com a gente. Olha, esse negócio de unidade é um negócio mais poderoso que existe, o negócio da unidade. Unidade e linguagem são as coisas que fizeram com que a Nirode construísse a Torre de Babel. Deus teve que quebrar os caras. Deus teve que vir com a cavalaria do céu para quebrar os caras. Sabe o que é Deus vir do céu e falar assim, mano, nós temos que descer lá, porque senão nós vamos perder. E está escrito lá no texto. Deus disse que se desse errado, se eles não fizessem uma intervenção, ele ia perder. Como é que é isso, pastor? Está falando uma blasfêmia? Deus iria perder? Deus iria perder. Não no sentido de ele perder e deixar de ser Deus, mas ele ia perder novamente a humanidade. Porque Deus perdeu a humanidade quando houve o dilúvio. Vocês lembram? A humanidade toda foi perdida. Só ficou aquela. E sabe o que ele fez? Ele teve que dar de novo: a bola é minha, eu vou pegar a bola. E acabou. E acabou o jogo. Matou todo mundo. Nirode falou: nós vamos subir e vamos fazer uma torre. Deus falou: não, não, vou quebrar vocês e vou trocar a linguagem do negócio. Deus quebrou o jogo deles de novo. O texto bíblico diz que até que todos cheguem o quê? A unidade, que era o que acontecia lá com Nirode. Eles conseguiram a unidade e a linguagem. Se você não conseguir o que a gente está falando, não haverá mudança. Se você não tiver linguagem e unidade dentro da sua casa, não tem mudança, não tem crescimento, e o que vai acontecer? Todo mundo vai estar espalhado.
Será que esse não é o caso de algumas famílias que estão com o seu lar todo espalhado, porque não há unidade, não há linguagem? Como é que eu faço isso? Quando você vem para o Goal Six e você traz mais pessoas, você está criando uma unidade e uma linguagem que eu estou falando aqui. Nós estamos virando um povo uníssono e a gente tem essa dialética, esse negócio de conversar aqui junto. Por quê? Porque você tem que entender isso e eu tenho que sair desse texto que acabou meu tempo. Bem, eu ainda tenho mais 4 itens para falar para vocês aqui ainda sobre esse tema, mas eu vou deixar para amanhã. Eu quero que você esteja atento ao que eu falei aqui, senão o negócio não muda. Quer você ter restauração na sua vida? Quer você ter vitória? Então, lembre-se, você precisa deixar com que outras pessoas te alimentem. Você precisa criar o ambiente. Você precisa entender qual é o seu dom, quem você é na fila do pão. Quem é você pedindo as bênçãos do Senhor? Por que que você pede o que pede? Por que você age do jeito que age? Você tem que entender. Por que você não age do jeito que você não age? Quando você entender Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, tudo se fará novo para ti. Quer ter vitória? Quer ter transformação? Então participe conosco. Não só participe, crie um ambiente trazendo mais pessoas para estarem juntos. Porque quando você traz novas pessoas, você mesmo se policia para estar. Tipo assim, eu trago o pregador para pregar na minha igreja, mas puxa vida, eu não vou estar lá no dia que o convidado que eu trouxe veio. Quando você traz novas pessoas, você se policia para você mesmo estar. Mas quando você não tem compromisso, quando não está alinhado o espírito com a mente, o corpo não será subjugado. É essa a ideia, criar o ambiente, senão você, vai embora. Senão você não vai estar com a gente aqui. A irmã Cida estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando aqui, eu quero que você se una a nós em oração. Eu quero que você esteja conosco em oração. Deus quer dar a você um ótimo dia, um excepcional dia. Mas para isso você tem que se unir em oração conosco. Vamos orar. Irmã Cida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que está nos concedendo, Senhor. Por mais uma oportunidade, privilégio, Senhor, de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Por isso, Senhor, nós precisamos ser transformados pelo Teu poder, que a nossa mente, nosso coração, que nós possamos ter sabedoria dos altos céus, Senhor, para fazer a Tua vontade, para saber quem somos, Senhor. Eu sou filha de Deus. Eu preciso continuar, Senhor, nessa caminhada rumo ao céu. Que eu preciso ser transformada, que eu preciso, Senhor, ser usada por Ti, como eu tenho sempre pedido, Senhor. Que eu possa mostrar, que eu possa, as pessoas possam ver em mim Jesus. Por isso, Senhor, estou aqui te pedindo perdão pelos meus pecados, pelas transgressões, por erros cometidos, Senhor, mas quero entregar tudo nas tuas mãos, porque eu quero ser transformada. Eu quero, Senhor, poder usar os meus dons que tu me deste, que eu possa ser usado por ti, Senhor, que eu possa crescer espiritualmente cada dia mais. Querido Jesus, obrigado pela cruz, Senhor, pelo teu sangue derramado. Que o Espírito Santo possa estar sempre presente na minha vida. Obrigado, Jesus, por ter nos enviado o Espírito Santo, para que ele possa nos continuar conosco, nos dando discernimento e dando sabedoria. Que nós possamos sentir que tu está à porta, que teus passos estão chegando, Senhor, está próximo, que nós possamos estar os nossos ouvidos atentos para que possamos ouvir a tua palavra e pôr em prática na nossa vida, Senhor. Que nós possamos testemunhar desse Deus vivo que temos. Que nós possamos cada dia mais crescer, Senhor. Que o nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito esteja preparado para que possamos gozar nas mansões celestiais. Obrigada, Senhor, pela tua promessa. Obrigada, Senhor, por todos os dias que está aqui presente na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que
está cada dia mais nos instruindo, Senhor, está mais perto de Ti. Cada dia mais que nós possamos ver Jesus transformando vidas. Senhor, eu quero ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu quero também pedir para cada irmão meu que aqui está ouvindo, que eles possam ser ungidos pelo Teu Santo Espírito, que a plenitude do Espírito Santo possa estar sobre cada um deles, que nós possamos ter esse mesmo desejo, essa vontade, Senhor, de testemunhar desse Deus que temos, esse Deus todo-poderoso, Senhor, que possamos ser usados cada dia mais por Ti. Quero também desejar para toda a minha família, Senhor, desejo do meu coração, que cada um deles possa sentir a presença do Espírito Santo, que eles possam ser dirigidos também por Ti, que eles possam ser seus pecados perdoados, Senhor, que eles possam ter uma mente e sabedoria para fazer a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar nesse grupo. Cada dia nós possamos crescer mais espiritualmente, que nós possamos ter a vontade mais de ler a Tua palavra, Senhor, nos prepararmos, termos fé, crer na Tua promessa. Tu diz, tudo posso naquele que me fortalece, que nós possamos realmente, Senhor, viver isso que nós lemos, nós cremos, que nós possamos cada dia mais priorizar as coisas de Deus, que nós possamos cada dia mais ser semelhante a Jesus, que o seu caráter seja sobre cada um de nós, Pai. Por isso também eu peço para minha filha, meus netos, que eles possam sentir a presença do Espírito Santo cada dia, ser protegidos por Ti também, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque temos pessoas aqui dedicadas, como Roseli, a nossa administradora desse curso da Go Six, que nós possamos, Senhor, cada dia mais sermos semelhante a ela, que sempre, sempre ali persistente, sempre ali presente, que nós possamos ter ela como exemplo. E também o pastor Anderson, que cada dia traz uma mensagem para nós, que nós possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo, que ele possa também, a família dele toda seja, e os filhos que sejam ungidos pelo teu Santo Espírito, Pai, que cada dia mais ele possa preparar os seus rebanhos, que eles possam ter a certeza que Deus está presente na vida dele. Seja com cada um de nós aqui que participamos deste Go Six, Senhor, que nós queremos ter essa vontade de saber quem somos e que nós possamos, Senhor, estarmos aos teus pés e colocarmos as nossas vidas nas mãos. Que nós possamos ser transformados, que o nosso eu seja jogado, Senhor, na profundidade do mar e que nós possamos encher o nosso coração do fruto do Espírito, Senhor. Que nós possamos ter mais amor, mais bondade, que nós possamos crescer cada dia mais. E nos ajuda, Senhor, também nosso corpo, que nós possamos ter consciente de tudo aquilo que nós colocarmos em nós, nosso corpo, que nós somos o templo do Espírito, que nós não possamos nunca esquecer que nós somos o templo do Espírito, que nós temos que, Senhor, cuidar. Por isso eu entrego tudo nas tuas mãos, pedindo que o Espírito Santo seja com cada um de nós hoje, que o nosso desejo do nosso coração seja aceito por ti, Pai. Perdoa, Senhor, mais uma vez os nossos pecados. E que esse dia, Senhor, seja entregue nas tuas mãos. E a nós prepararmos na sexta-feira, prepararmos para o teu santo sábado, Senhor, que nós possamos fazer tudo para honrar e glorificar a Deus nesse dia santo que tu nos deste. Perdoa, Senhor, e fica conosco. Dá-nos uma benção especial hoje. Te peço e te agradeço, Senhor, porque dá-nos, Senhor, a tua paz e o teu amor. Tudo eu peço em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça e o teu Espírito estejam sobre nós. Sabemos, Senhor, que a razão pela qual existe tantos cristãos fracos é porque eles não buscam, Senhor, o poder que está ao alcance de todos, que é a presença do teu Espírito. Por isso, hoje queremos, Senhor, que a plenitude do Espírito Santo esteja conosco. Queremos desejar, Senhor, a tua presença, porque queremos mais de ti, Senhor. E essa sempre é a oração que faço ao Senhor. Mais da tua presença, mais de ti, Senhor, até o ponto de vivermos unidos,
um com o outro, ao ponto de vivermos no céu com a tua breve volta, restaurando tudo aquilo que foi perdido na humanidade. Ajude-nos, Senhor, a nos tornar a morada para que o Senhor esteja sempre habitando no nosso corpo e na nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a ter a marca comum de todos os crentes, que é a presença do Teu Espírito. E por isso colocamos em Tuas mãos a nossa vida. Que o Teu Espírito, Senhor, se torne a ponte entre nós e Jesus Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, e os discípulos, elas sejam a ponte que vai nos ligar ao céu, porque temos a Ti em nossa vida. Hoje queremos pedir a presença do Teu Espírito para iluminar a nossa mente. Queremos, Senhor, ser transformados por Tua palavra, como diz o programa da igreja. Queremos, Senhor, que a Tua bênção repouse sobre nós. Que o Senhor abençoe a irmã Suelen, que orou no começo. Que ela receba a porção do Teu Espírito no dia de hoje. Que a Tua graça seja avivada no coração da Tua serva. Que o Senhor também abençoe a irmã Cida, que tão bondosamente orou hoje. Que ela também tenha a presença do Teu Espírito sobre a vida dela. E que aonde ela for, Senhor, o Teu Espírito vá a impactando. Colocamos ela e sua família em Tuas mãos. E nós oramos para que a irmã Rose tenha sempre a Tua bênção, para que os integrantes aqui do Gol Six também tenham a porção da Tua bênção, do Teu Espírito, para que tudo seja transformado pelo ambiente que teremos ao nosso redor. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.